coração. A palavra revelada fortalecendo o seu coração. Bem, nós vamos nesse momento ministrar a palavra do Senhor, aquele momento, o ápice que a gente está desejosa de ouvir o que Deus tem para as nossas vidas. Nos restam alguns minutos e nós vamos aqui otimizar esse tempo falando daquilo que Deus tem para o meu coração e para o seu coração. Eu tenho certeza, não existe ninguém que tenha um encontro com Deus que saia da mesma forma. E nesse momento, nós estamos tendo um encontro com o Senhor, com sua palavra. Eu gostaria de compartilhar com vocês o que está escrito em 2 Reis, capítulo 4. Reis é lá no Velho Testamento. 2 Reis, o livro de Reis, o segundo livro de Reis, capítulo 4. Tem a história de uma viúva. E que Eliseu aumenta o azeite da viúva. Eu acho que vocês já ouviram essa história, não é? Às vezes, quando eu estou em um lugar, até mesmo dividindo um pão ou para alguém à mesa, às vezes a gente diz, será que essa comida vai dar? Eu digo, vai dar, que Deus vai aumentar como aumentou o azeite da viúva, né? E é assim que vai acontecer. E é bom que a gente se lembre disso, né? Para Deus fazer o milagre dele. Meu marido estava dizendo outro dia que na casa da mãe dele, eles eram 13. Eram 16, mas 3 tinham morrido, ficaram 13, depois foi mais uma e ficaram 12. Mas quando eles eram pequenos, a mãe fazia aqueles pratos, aquelas panelas grandes de comida. E interessante que ela não media nada. E cada um trazia o seu prato e ela ia colocando e dando. E aquela filhinha de menino, e ela dando. E meu marido disse que ficou olhando uma vez, disse, meu Deus, como é que pode minha mãe? Nem bota para desperdiçar, não desperdiça nada e também não falta nada. Quando termina o último, era a última colher também da rapinha do tacho ali. Ou seja, que milagre, não é? Que coisa boa. E hoje a gente vai falar de uma coisa muito interessante, que foi o milagre que Deus fez aqui com essa viúva, aumentando o azeite dela. Diz assim, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, Eliseu é o profeta, viu? Profeta. Clamou a Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos, seus escravos. E Eliseu lhes disse, que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em tua casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aqueles vasos. E ponha à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Eita palavra, né? Maravilhosa. Só para a gente entrar aqui no contexto, durante a dinastia de Orim, muitos israelitas pobres foram forçados a fazer dívidas e a se vender como escravo, gerando no meio do povo um ressentimento cada vez maior contra a família real.
Veja o contexto em que aquela mulher estava inserida. Ao que parece, Sunem, que é esta cidade, né? Uma cidade na região central de Israel, ficava na rota mais importante do norte para o sul. Esta mulher fazia parte de uma minoria em Israel que ainda era fiel ao Senhor e observava alguma das festas antigas. Ou seja, era uma mulher fiel. Ela mesma disse, o meu marido é um marido fiel ao Senhor. Essa mulher guardava no seu coração os preceitos de Deus. A fé. Essa mulher, apesar de tantas lutas aqui nesse reino, mas ela estava ali com a fé no seu coração. E aconteceu que o seu esposo morreu. E aí vieram os credores. E como era de costume, se não tinha com que pagar, levava os filhos para ser escravo. Podia ser até em uma terra distante, uma terra desconhecida. Eu posso ficar aqui pensando e refletindo com vocês a angústia desta mulher. Primeiro, ela já era viúva, né? Tinha ficado viúva. Uma grande perda. Uma mulher daquela época, para cuidar da casa, ela precisava ter ficado com muito dinheiro. Uma mulher viúva, ela não era bem vista, né? Por todos. Tanto é que na época tinham que estabelecer diáconos lá nos templos, na igreja, para servir as viúvas, porque nem todo mundo chegava junto, não tinha essa compaixão. E ela não podia, como hoje, trabalhar, ser uma mulher independente e tocar a vida, né? Como a gente diz, vida que segue, não podia. Naquele momento eu creio que a tristeza inundou o coração daquela mulher. E agora, com a ameaça de que até os seus filhos, vejam bem, os filhos homens, que ela teria a esperança naquele momento, né? Talvez pôs a esperança nesses filhos, de não ficar uma viúva desamparada, uma mulher desamparada, porque agora os seus filhos poderiam trabalhar, sustentar e dar uma vida digna àquela mulher. Mas essa notícia caiu na sua cabeça com algo muito ruim, uma notícia muito triste. Porque aquele credor veio ali e disse, eu quero que você me pague tudo o que você me deve. Talvez essa mulher devesse uma quantidade muito significativa. Mas esse marido ainda ia trabalhar para pagar, possivelmente. Mas como nós não sabemos, né, quanto tempo a gente vive aqui na terra, a gente nem deve fazer certas dívidas, não é verdade, gente? Porque a coisa não mudou, não. Se a gente fizer muitas dívidas, de repente a gente nem sabe como é que vai pagar. Foi o que aconteceu aqui nessa família. Ela foi pega de surpresa, né? Porque a morte chegou e ela não avisa. E essa mulher ficou sem o marido, ficou com os credores ali em cima e ainda para levar os seus 2 filhos. Que tristeza, gente. Misericórdia. Eu penso que essa mulher ficou até noite sem dormir, apesar de ser uma mulher de fé. Mas naquele momento, a adversidade bateu à sua porta. E existem momentos tão difíceis que quando a adversidade bate à nossa porta, a gente não sabe a quem recorrer. A primeira coisa que vem para nós é um desânimo, né? Um medo, um temor. Mas vejam aqui. E Eliseu lhe disse, porque ela chegou e disse, olha, mas vão levar meus filhos para serem servos. Disse isso ao profeta Eliseu, que aqui pode representar até Deus, né? Que o profeta estava ali levando a voz de Deus. E ela conhecia o profeta Eliseu, que grandes coisas o Senhor realizava através dele. Aí Eliseu disse para ela, que te hei eu de fazer? Ou seja, o que é que você quer que eu faça? Os profetas não eram ricos, não tinham dinheiro para dar para ela, não é? O que é que você quer que eu faça? Declara-me. O que é que você tem na sua casa? Vamos ver. O que é que você tem aí que possa ser, quem sabe, vendido e pagar? O que é que você tem aí? E ela disse, tua serva, olha que lindo, né? Se colocou aqui numa posição realmente de quem está precisando.
a serva. Nós, diante de Deus, temos que nos colocar assim, diante da pessoa que está pedindo, que está necessitando, que está carecendo das bênçãos de Deus. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão, eu gostei desse senão, viu? Senão, uma botija de azeite. E agora, diante daquela mulher, esse quadro é como se fosse assim, não tem nada, não representa nada. Mas diante dos olhos de Eliseu, o profeta, ele disse, então, acho que pensei, você tem muito, né? Temos um ponto de partida para o milagre. Gente, eu quero dizer que o milagre, ele vai vir na medida da nossa necessidade. Quando nós precisamos, quando nós não temos mais a quem recorrer, Deus chega com o sobrenatural dele, com o milagre dele em nossas vidas. Eu não sei, talvez você esteja passando por um problema tão difícil, ou de enfermidade, ou de filhos que estão nas drogas, ou um marido que você não consegue, não é, entender esse comportamento dele, não é, as palavras bem grosseiras com você. Quem sabe essa pessoa do trabalho, alguém que você está tendo uma dificuldade muito grande e que você não sabe como resolver. Mas Deus hoje diz, deixe no meu altar, deixe comigo, tenha fé, porque eu vou resolver. O milagre vai acontecer, desde que você assim deseje, que você assim almeje. E então ele disse, vai e pede para ti vasos emprestados, e de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Vai em todos os seus vizinhos, bata nas portas, peça, vocês têm vasilha aí? Gente, me empresta, eu preciso. Talvez ela não disse para que era, porque existem coisas que a gente não pode dizer antes que o milagre aconteça. O milagre, ele tem que ser testemunhado, compartilhado, depois que é realizado. Isso é muito importante, não é? Ela pediu a um vizinho, o outro, da direita, o da esquerda, o da rua. Quem sabe esses dois filhos foram atrás dessas vasilhas. E fez como o profeta disse, não poucos, enche a sua casa e fecha a porta sobre ti. Por quê? Porque às vezes os curiosos poderiam querer ir, né? E às vezes são curiosos que estão atrás da gente. E aí, deu certo? E aí, não é? Eu me lembro muito quando minha filha estava esperando para ver se engravidava, e foram 10 anos. E todos os dias, todos os momentos, as pessoas perguntavam, e aí, já engravidou? E aí, para quando vai ser? Não é? Sempre tem as pessoas querendo saber. E aqui, Eliseu, ele queria evitar essa especulação, essa coisa dessa expectativa de tantas pessoas. Porque muitas vezes o milagre tem que ser feito com quem tem fé, na presença de quem acredita. Certo? Em quem acredita. Se você não acreditar, nem peça o milagre. Você precisa ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Assim diz a sua palavra. Então ela foi, fechou a porta com seus filhos do lado de dentro e começou, como o profeta disse, a deitar azeite, porque ela só tinha essa botija, digamos que essa é uma botija, e ela começou a colocar em todas as vasilhas vazias o azeite. Colocou na primeira, até que encheu, trouxe a segunda, até que encheu completamente. A terceira vasilha vazia encheu todas as que estavam ali, todas. E aí ela ainda disse assim, vai meu filho, traga-me aí mais um vaso. Ainda tem um vaso? Ela queria ter a certeza se tinha algo ali ainda para ser cheio. E aí o rapaz falou, não há mais vaso nenhum. E aí quando chegou naquele último que ela estava enchendo, o azeite parou. Não há desperdício de milagres. Não há desperdício de fé. Não há desperdício das coisas de Deus. O pão, o milagre do pão foi feito e todos comeram. Todos se satisfizeram ali. Quando sobrou,
aquelas migalhas que eles ainda pegaram com abundância, eles deram para a comunidade, para as pessoas que estavam precisando. Não para jogar fora. Deus nunca vai dar a você mais do que você necessita. Nunca Deus vai me dar mais do que eu necessito. Nunca. É por isso que eu digo, se a gente tem alguma coisa em casa que não está usando, vamos dar a outras pessoas, porque vai ser muito importante para essa pessoa. E aqui o azeite para de jorrar. Que coisa linda. Chegou a medida, o momento que a gente precisa e a quantidade certa. É aqui. Deus disse àquela mulher, e Deus disse para nós hoje, para que ter mais? Para que gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão? Ou seja, naquilo que não é necessário. Por quê? A Bíblia nos diz que a gente pede mal para gastar com os nossos deleites. Deus não quer, Deus não. Por isso que pode pedir e não vai receber. Porque para gastar com os deleites, coisas que não são necessárias, Deus não se agrada. E aqui nós vimos este milagre acontecer. E então o azeite parou. E agora, o que houve? Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Chegou para Eliseu e disse, olha, Senhor, aqui está, todas as vasilhas completas. E agora, qual o próximo passo? A gente precisa saber que Deus é Deus de processos. Ele tem início, ele tem meio e ele tem fim. Deus tem um caminho a ser trilhado, um processo a ser seguido. E veio para ele e perguntou, o que vai acontecer agora? E disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Glória a Deus por isso. Aquele azeite que fora multiplicado foi tanto, amados e amadas que me escutam nesta hora, que deu para ser vendido e pago todas as dívidas que aquela viúva tinha. E assim os seus filhos estariam libertos de serem levados como escravos. E mais que isso, ainda viver do resto. Porque o dinheiro foi colocado naquela poupança que todas as mulheres de casa, donas de casa sabem. Sabe fazer render, sabe fazer multiplicar. Com certeza aquela viúva gastou, investiu aquele dinheiro de maneira muito sábia. Se fosse hoje, né, a gente diria, na educação dos seus filhos, na educação, que é um dinheiro bem investido, não é? Na alimentação, na saúde, nas coisas básicas. Que coisa boa. Eu creio que esta mulher foi muito bem sucedida até o fim da sua vida. Porque Deus é assim, um Deus de promessas. Ele promete e Ele cumpre. Eu não sei qual a promessa que tu estás aguardando. Mas eu sei que Deus é fiel para cumprir com sua palavra e com a sua promessa. Deus é este Deus que não está indiferente às nossas necessidades. E este texto bíblico não ficou aqui na Bíblia por acaso. Ele ficou para registrar uma história que serviu para aquela mulher e serve para nós nos dias de hoje. Que você gere fé no seu coração. Porque vai ter momentos em que Deus vai dizer, o que é que você tem? E você vai dizer, quase nada. E Ele diz, coloque seu quase nada aqui. Só tenha um pouquinho de fé. Coloque essa fé aqui. Coloque essa fé em ação. E Deus vai fazer o resto acontecer. Aleluias. Eu creio nisso. Que Deus abençoe poderosamente a você e sua família. Que o azeite da bênção possa ser multiplicada na sua casa, no seu lar. Em nome de Jesus. Da saúde, da prosperidade, da bênção, da salvação na sua vida e dos seus familiares. Vamos orar? Vamos encerrar o programa. Pai amado, Pai querido, te damos graças, Senhor, por Tua palavra. Ela é tão maravilhosa, Senhor, que nós vamos lendo e vamos nos enchendo do Teu Espírito, Senhor. Ela é tão viva, ela é tão atual, Senhor, que ela penetra em todo o nosso ser, em todo o nosso corpo e toda a nossa alma.
Senhor, gera fé em nossos corações, o suficiente para ver o impossível acontecer, para ver, ó Pai, o milagre ocorrer em nossa vida, em nossa família, em nossos familiares. E aquela causa difícil, Senhor. Mas nós sabemos, nós não podemos, com as nossas mãos, com as nossas forças, resolver. Mas o Senhor pode. E nós queremos colocar nesta hora, Pai, todos os nossos problemas, todas as nossas angústias, todos os nossos desafios, todas as nossas dificuldades, deficiências, inseguranças, colocar agora nas tuas mãos, Pai. E entra com a tua misericórdia e graça, Pai. E faz o teu milagre, Senhor. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.